abrir a sessão dizendo que é um prazer que estejam aqui tantos professores, diretores e acompanhados pelos professores das escolas, que é uma mais-valia nestas sessões de partilha, pelo menos é o que têm registado nas que já se fizeram. Queria agradecer ao diretor, Dr. José Ramos, da secundária João Gonçalves Arco, por ceder ao auditório e pela disponibilidade. Queria também agradecer aos diretores do CEFAI de Matosinhos, Dr. Jorge, e ao Dr. Cândido do CEFAI Maia Trofa, pela disponibilidade, pelo empenho e pela colaboração, que sem a qual isto não teria sido possível, este seminário. Dizer também que convidamos a DGEST para estar presente e o Dr. José Eduardo está aqui em representação da DGEST, também o nosso obrigado por isso. E a estrutura de missão está representada por 2 elementos, que sou eu, Helena Fonseca e Ana Neves. O professor Verdasca, que é coordenador, infelizmente por questões de agenda não pode estar, mas com certeza será reportado tudo o que se passará aqui. Então passo a palavra... antes de mais, queria também agradecer à direção da Senhora da Hora, à Senhora Diretora, a Doutora Isabel Pina, por ter disponibilizado pela segunda vez os alunos do curso profissional de multimédia, que estão aqui acompanhados pelos professores Jónatas Pereiras e Susana Vieira, e também a doutora Silvia Conte, que não pode estar aqui, e os ex-alunos da mesma escola, do mesmo curso, o Ricardo Pinto e o Tiago Duarte. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. Então, passo a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu posso só dizer duas palavrinhas, que é, no fundo, dar-vos as boas-vindas à Escola Gonçalves Arco. Eu não vou dizer que é a melhor escola do país, porque vocês estão aqui muitas escolas, mas eu costumo brincar com essas coisas. Mas espero que sejam bem recebidos, que esta sessão de trabalho organizada pela DGE que consiga ser um bom momento de partilha de experiências. Acho que é sempre enriquecedor nós falarmos uns com os outros e, portanto, nessa perspectiva, espero que esta tarde seja bem passada, seja produtiva e que saiamos daqui todos um bocado mais enriquecidos. Pronto, agradeço também e felicito pela organização, o Centro de Formação de Matosinhos e da Trofa e, portanto, mais uma vez, bem-vindos e uma boa ação de trabalho. Obrigado. Então, o Dr. José Eduardo, para dar uma palavra. Serão duas. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite feito pelo Estudo de Missão. Cumprimentar todos os diretores presentes de Matosinhos, da MAI e da Trofa, os senhores representantes dos centros de formação, os senhores professores, os senhores educadores. Dizer que a DGEST, neste papel, o papel da DGEST neste momento é mínimo. Nós somos mãos da fita, entre aspas, só damos os horários que vocês pedem, praticamente é isso, não é? Logicamente, temos que ter a noção de que isto é muito mais profundo e o que está aqui em causa hoje é o debate de boas práticas. De facto, o sucesso está em causa e, se isto for positivo e para a certeza absoluta esta sessão, toda a gente irá para casa, irá para as escolas para produzir as boas práticas e é o que interessa para o sucesso do país e da educação em Portugal. Portanto, desejo-vos bom trabalho e até à próxima. Boa tarde a todos. Iremos então iniciar o nosso seminário, a nossa sessão de trabalho. Este momento é o momento das escolas participarem naquela reflexão que vocês já trazem das escolas, alguns. Os que não trouxeram, nós vamos dar aqui 10 minutinhos para refletirem nestas questões. A primeira questão, que medida no ano letivo anterior se revelou de maior eficácia na vossa escola? A segunda questão, em que evidências se baseiam? Como chegou às evidências? Como chegaram a essas evidências? Qual a modalidade, tipologia de intervenção em que se insere a medida escolhida? E esta quinta questão não estava no vosso documento e nós, como eu disse há bocadinho, vamos dar 10 minutos para vocês refletirem e tentarem que a vossa intervenção também não seja mais do que 3 minutos, senão demora muito tempo. A quinta questão será: qual o grau de implementação da medida em causa? Eu sei que vocês já colocaram o grau de implementação no final do ano letivo anterior, foram à plataforma do PNPSE e o grau de implementação já poderá lá estar. Mas neste momento, nesta altura, como é que está o grau de implementação da medida que vocês escolheram? E agora, então, eu iria dar alguns.
queria dar alguns exemplos das medidas mais eficazes. Porque nós temos recebido alguns mails a perguntarem o que é que entendemos por modalidade, por tipologia, pronto. E então, por exemplo, na medida de ciências experimentais, a modalidade poderá ser didática das ciências, flexibilidade organizacional, coadjuvação. As evidências poderão ser número de atividades experimentais, resultados dos alunos na avaliação das atividades, resultados das turmas às disciplinas envolvidas. Por exemplo, uma outra medida que nós encontramos e que vocês também, certeza que têm nos vossos PEIs, nos vossos planos, é a medida de identificar para intervir na aprendizagem do português. A modalidade poderá ser, novamente, a flexibilidade, grupos de homogeneidade relativa, didática de português, os ambientes digitais, por exemplo, e as evidências poderá ser os resultados dos alunos, a evolução dos resultados. Uma outra medida, a observação interpares e partilha de boas práticas, modalidade intervisão, trabalho colaborativo, articulação horizontal. As evidências, o número de aulas observadas, o número de docentes envolvidos e os resultados das turmas dos docentes envolvidos. Pedia então, durante estes 10 minutos, para refletirem novamente nestas questões, por escola, e depois iniciávamos então a vossa apresentação. Muito obrigada. Este tempo de 10 minutos nós temos sempre dado, sabendo que as escolas já trazem algumas coisas, as apresentações preparadas. No entanto, outras podem não ter tido tempo, e então este 10 minutos é para isso. Quem já trouxe pode articular, se calhar para uma apresentação para 10 minutos, e nós íamos pedir para conseguirem tentar, pelo menos tentarem cobrir o tempo. Encontrou nas pastas uma folha A4 com estas perguntas que estavam projetadas, e com os espaços para escrever, se for conveniente agora aqui fazê-lo, ou então, se já não precisarem neste momento de o fazer, para levarem para a escola e promover reflexão lá, eventualmente. Eu chamava a primeira escola que queira apresentar. Custa sempre, não é? A primeira custa sempre a vir. Pode ser? Faz favor. Obrigada. Boa tarde a todos, mais uma vez. Conseguem ouvir assim? Conseguem? Pronto. A ZARP entrou neste processo apresentando 5 medidas de intervenção. Portanto, aparecem aí a vermelho a ZARP Compensa 7 e a ZARP Compensa 10, porque dizer respeito à intervenção em alunos de 7º ano e alunos de 10º ano. As outras 3 medidas, o LabZARP, o ZARP Plus e o Extra ZARP, não vão ser agora aqui analisadas porque pediram-nos para escolher. Relativamente ao termo ZARP Compensa, que era comum ao 7 e ao 10, nós vamos falar um bocadinho sobre isso. Portanto, porquê é que surgiu o projeto de ZARP Compensa? É um bocadinho da ideia de, se os alunos são todos diferentes, porquê é que vamos dar igual a todos? Pronto, é um bocado, o pressuposto é exatamente este. Então, nós temos a percepção que os alunos precisam de coisas diferentes e precisam de ser compensados na medida em que têm essas necessidades. Portanto, daí aparecer o porquê. Para quem? Para os alunos que nós identificamos, e porque é que aparece no 7º e no 10º ano. Sei, quando os alunos chegam à escola pela primeira vez, a maior parte deles, depois que vêm para o 10º ano pela primeira vez, ou para vêm para o 7º ano, para aqui pela primeira vez, nós começamos só no 7º ano. Então, precisamente para os alunos de 7º e 10º ano, com os quais nós vamos tentar intervir de forma que, no percurso que eles vão fazer aqui na escola, seja de 6 anos, seja de 3 anos, possamos, de facto, ter tempo para trabalhar com eles e os ajudar a atingir os seus objetivos, ou a ter mecanismos de poder atingir os seus objetivos. Então, preparamos as metas para este projeto. Como sabem, as metas são para 3 anos, é a duração do projeto, e podemos dizer que uma das metas que nós colocamos aí foi a redução do índice de sucesso em 50%. São metas ambiciosas porque nós estamos a falar de insucesso muito reduzido aqui na escola também. Estamos a falar no ensino básico de taxas de sucesso na ordem dos 97%, o que significa que temos 3% de insucesso. Reduzir-se em 50% esse insucesso é de facto bastante ambicioso, mas também achamos que se não fôssemos ambiciosos também teríamos dificuldade em ter algum incentivo em o fazer. O 50% é na matemática portuguesa e das disciplinas específicas do 10º ano. Estratégias
Nós começamos por um teste diagnóstico. Os alunos, quando chegam, nós fazemos um teste diagnóstico. Não fazemos o teste antes deles chegarem, fazemos já depois de eles serem nossos alunos, já são um problema nosso. Nós agora temos a necessidade de os conhecer. Muito bem, nós vamos trabalhar com eles, vamos tentar compensar as dificuldades que eles eventualmente possam trazer e então temos que os conhecer. Esse teste diagnóstico permite avaliá-los como é que eles estão no português e na matemática. Não é um teste de avaliação, é um teste diagnóstico, como todas as disciplinas fazem no início do ano. A única diferença é que quando os professores fazem um teste diagnóstico aos seus alunos no início do ano, o efeito desse teste diagnóstico é reduzido relativamente ao que posso fazer a seguir. Ou seja, se ele descobrir que na sua sala de aula tem alunos completamente diferentes, uns com grandes possibilidades, grandes potencialidades e com muita vontade de trabalhar e outros com muitas dificuldades, ele depois coloca com quem é que eu vou trabalhar mais, como é que eu consigo dentro da sala de aula gerir esta diversidade, como é que eu vou conseguir ajudar todos de igual forma. Então, esse teste diagnóstico a nós permite-nos, como é feito antes de começarem as aulas, permite-nos depois reajustar as turmas em função das dificuldades comuns ou das características comuns que os alunos têm. Em termos de testes, temos a coadjuvação no 10º ano na matemática, foi uma estratégia que nós utilizamos. Nós no início, isto é um projeto que nós já temos em prática há alguns anos. No início nós fazíamos um bocadinho que os alunos têm dificuldades, damos mais aulas, mais atividades, mais aulas suplementares e depois começámos a chegar à conclusão de que se calhar devíamos mudar a estratégia. Se são alunos que têm dificuldades, a quem a escola se calhar diz pouco, dar-lhe mais escola e mais escola e mais escola se calhar não era a forma ideal. Então mudamos a estratégia, invertemos e passamos a trabalhar, vamos alterar as condições de trabalho do professor dentro da sala de aula com aqueles alunos. Então vamos ou repartir os alunos ou pôr dois professores com o mesmo grupo de alunos, de forma que as pessoas tenham outras condições de trabalho e que os resultados possam naturalmente vir a ser melhores. Os desdobramentos têm exatamente a mesma situação, nós dividimos as turmas em 2 grupos ou em 3 grupos, de forma que os professores possam trabalhar especificamente aqueles casos mais problemáticos que tenham com alguns alunos. Relativamente à monitorização, nós tivemos a equipa de autoavaliação, isto para dar resposta a como é que nós chegamos aos resultados. A equipa de autoavaliação, ao longo do ano, vai fazendo o seu trabalho de análise. Tivemos, o ano passado, a Universidade Católica, através do professor Joaquim Machado, que durante todo o ano nos acompanhou a equipa de autoavaliação. Os professores estavam envolvidos no projeto, pronto, todas as pessoas envolvidas, pronto, durante todo o ano, que nos ajudou a ver, a observar, a analisar e a reformular algumas questões. E a própria coordenação das medidas dos Acompensa, que estão aqui presentes, a Ana e a Ana. São as duas Anas. Ana Domingos e Ana. Avaliação. Nós podemos dizer que os resultados no 10º ano são bastante positivos. Pronto, ou seja, as expectativas que estes alunos tinham no início do 10º ano eram francamente más. Estamos a falar de alunos que tinham negativa muito baixa no teste diagnóstico português, a matemática e as outras disciplinas. E terminaram o ano com um sucesso na ordem dos 65% a turma. Portanto, o que significa que, efetivamente, o objetivo foi alcançado e com outra vantagem, que é um termo de análise também, pronto, que é uma análise relativa. Então, é assim, nós não podemos testar como é que funcionou e saber como é que teria funcionado se não tivéssemos testado. Portanto, aquilo não podemos ter e não ter ao mesmo tempo e poder comparar. Agora, temos a percepção de que, quando nós concentramos num grupo alguns alunos com mais dificuldades, estamos a falar de 10º ano, por exemplo, onde muitos alunos estão mal encaminhados. Estão no curso errado, não é o curso que querem, são nas opções erradas e, portanto, isso vai se traduzir em insucesso. O insucesso, ou ter um aluno que está desmotivado e que está numa sala de aula sem saber muito bem o que é que está ali a fazer, porque aquela disciplina não lhe dizem nada, naturalmente, com 16, 15 anos, o que eles vão fazer é pôr-se a brincar com os outros. Vou chatear os outros, estou aqui, estou chateado, vou chatear os meus amigos também, realmente divirto-me um bocado. E isso o que é que faz? Faz com que o ambiente de trabalho, de aprendizagem, seja pior quando esses alunos estão presentes. É certo que se pode dizer, mas tanto concentrados é muito pior. Até pode ser, mas a verdade é que os resultados e o sucesso que o 10º ano teve nas outras disciplinas todas, pelo facto de se calhar de não ter este tipo de alunos desmotivados e a não poderem ser apoiados naquele espaço, foi muito superior. Ou seja, os resultados das turmas que não tinham esses alunos desmotivados foi muitíssimo bom, que nos colocou em taxas de sucesso de 10º ano, e o 10º ano, como sabem, é um dos piores anos a nível nacional dos resultados de frequência e de sucesso dos alunos. Estamos na taxas de sucesso superiores a 85%, o que significa que podemos acreditar que os resultados, efetivamente, do 10º ano na globalidade e nesta turma em particular foram, francamente, bastante positivos.
Ao nível do 7º ano, as metas foram atingidas, pronto, tínhamos 2 grupos, um deles atingiu francamente o sucesso, o outro grupo atingiu também, mas com mais dificuldades numa disciplina, mas é a vantagem das médias, que a média dá-nos de facto uma taxa de sucesso muitíssimo bom, e aqui acontece também exatamente o mesmo, que é as turmas que tinham mais dificuldades recuperaram imenso, muito mesmo, as turmas que tinham os alunos com quase sem dificuldades atingiram níveis de sucesso muitíssimo bons mesmo, fora do vulgar. Limitações, pronto, isto apesar dos resultados, não significa que as coisas estejam todas a correr muito bem. Há uma situação que fazia parte da nossa proposta, que é aqueles alunos que estavam mal orientados e chegavam ao 10º ano e descobrem que se enganaram e que depois vão ter que estar ali a marcar passo durante um ano. Nós achamos que nós devíamos poder, ao longo do ano, reorientá-los. Ou seja, foi uma das coisas que nós tínhamos no nosso plano de ação estratégica, que tínhamos na nossa medida, e não conseguimos fazer isso. Ou seja, não conseguimos que fossem criados mecanismos deste aluno, que sabemos que está mal orientado, que ele sabe que está mal orientado, que não é aquilo que ele quer, queria fazer outra coisa qualquer e nós não conseguimos fazer isso. E sabemos que aquele aluno vai perder um ano para depois encontrar novamente o seu caminho. Portanto, a nossa ideia seria que antes de ele perder um ano completo, pudesse ser reencaminhado e ser rentabilizado o tempo que iria estar na escola. Os recursos técnicos também faltaram, fazia parte da nossa proposta a inovação dentro da sala de aula. Essa inovação pressupunha romper com tudo o que é tradicional da sala de aula. Portanto, nós temos aqui na escola uma situação que é, nós proibimos os telemóveis. Portanto, os alunos não podem ter os telemóveis na sala de aula. Portanto, têm na sala de aula, mas colocam num sítio qualquer, mas não os podem ter no bolso, ou na pasta, ou na mão. Portanto, o que é que acontece? Isso para nós achávamos que era uma coisa boa. Pronto, eles não se distraem, etc. Mas de repente começamos a pensar que hoje em dia, nenhum de nós que está aqui, pronto, eu por acaso desliguei o meu telemóvel porque me lembrei e não estou a utilizar neste momento porque esta não tem necessidade, mas todos nós neste momento, na dúvida de alguma coisa, nós chegamos ao Google e pesquisamos e em poucos segundos nós temos a informação do que teríamos que fazer sem telemóvel, que ir para as bibliotecas, para qualquer lado, para os livros, à procura dessa informação. E, portanto, começámos a achar que hoje em dia, no século XXI, ou nós adaptamos a sala de aula à realidade, e então se hoje em dia eles têm computadores e telemóveis que lhes permitem aceder a toda a informação, porquê proibir a sua utilização? Pronto. Aliás, eu continuo a defender que nós só aprendemos a utilizar bem o telemóvel utilizando. Não é além do manual do telemóvel que nós aprendemos. É mesmo a utilizar e rentabilizar tudo aquilo que nos permite. Daí que, para nós, era importantíssimo ter outros recursos na sala de aula, ter computador na sala de aula, ter tablets para todos os alunos para poderem consultar, poderem trabalhar dentro da sala de aula, sob a orientação do professor, naturalmente, não estão sempre com o tablet, mas quando se mostrar útil a utilização dos tablets, eles estão disponíveis para poderem rentabilizar. Outra limitação que nos faltou e que nos pôs um bocadinho em causa a manutenção do que nós queríamos foi a formação. Portanto, nós tivemos o nosso plano de formação, foi posto em causa porque nós tínhamos previsto fazer formação para os professores envolvidos no projeto, mas também para todos os professores da escola, que é a nossa prática, e um dos trabalhos era o trabalho colaborativo. Nós achamos que se deve apostar imenso na parte do trabalho colaborativo, e para esse trabalho colaborativo nós tínhamos posto uma ação, que só agora é que foi aprovada, vai arrancar só em janeiro, mas tivemos 1 ano e meio sem formação, e portanto o que nós queríamos que os professores desenvolvessem, que era a capacidade de trabalhar colaborativamente, e que estava dependente, primeiro vamos fazer formação e depois vamos trabalhar colaborativamente mais ou menos de forma homogénea como nós queremos. Isso não aconteceu, portanto não tivemos formação, vamos começar agora, mas é também uma das limitações que nós sentimos. Pronto, e a nossa história é esta. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Eu venho da escola do agrupamento de escolas Dr. José Domingos Santos, sou Mariana, e vou-vos apresentar então as medidas, ou a medida, neste caso, que se tornou mais eficaz com a implementação da promoção do sucesso escolar. Neste caso, nós tínhamos a medida tolerância zero. Nós implementamos a medida no 2º ano com o projeto Fênix e no 5º ano com a Turma Mais, com o projeto Turma Mais. E como podem verificar aqui pela nossa tabelinha, nós conseguimos reduzir, uma das medidas que nós queríamos era realmente reduzir a taxa de retenção no 2º ano e no 5º ano também. Aí conseguimos reduzir a taxa de retenção no 2º ano, embora ainda tenhamos algumas fragilidades, nomeadamente a nível do sucesso perfeito, que não está totalmente atingido, que também estamos a começar, portanto foi realmente a nossa medida que tivemos. Depois conseguimos também reduzir em 25% o peso da disciplina de português no sucesso imperfeito,
mas também a matemática ainda não conseguimos. Portanto, a nível da implementação dos projetos ainda estamos a começar e sentimos realmente essas fragilidades. Realmente a nível da retenção do segundo ano nós conseguimos, mas ainda não conseguimos reduzir a retenção do sucesso imperfeito. Onde é que nós nos baseamos? Realmente nos projetos, na Turma Mais e no projeto Fênix, e também na equipa de autoavaliação, porque também fizemos os relatórios da equipa de autoavaliação como baliza. As nossas limitações, outra das nossas limitações foi realmente a falta de alguns professores, que também invalidou a implementação dos projetos no início do ano e no início deste ano letivo, nomeadamente a nível do projeto da Turma Mais, porque nós no início tivemos algum problema da colocação de professores, então invalidou aí o início. Agora, neste momento, estamos com um grau de implementação a 100%, portanto, estamos com os 2 projetos a funcionar a 100%. Outra fragilidade, outra limitação que nós sentimos foi também a formação. Nós só começamos a ter formação do Fênix, por exemplo, este ano letivo, o ano passado não tivemos, e da Turma Mais também, portanto, essas limitações também invalidaram aqui algum sucesso total, não é? Mas também como isto é uma avaliação intermédia, ainda estamos no bom caminho. Só para vos mostrar como nós trabalhamos muito em colaboração, a nossa outra medida era o Colabora, e nós melhoramos imenso no nível do Colabora. Porquê? Porque nós no projeto Fênix e na Turma Mais trabalhamos em coadjuvação, trabalhamos com outros professores. Portanto, esta medida também faz paralelismo com a outra. Se não trabalharmos com a medida tolerância zero, temos que trabalhar com o Colabora, então trabalhamos as duas em conjunto, por isso também mostramos aqui que realmente melhoramos nesse sentido a nível das reuniões, trabalhamos muito mais a nível da colaboração interpares. Pronto, obrigada. Obrigada. Ora bem, eu antes de mais, eu vou fazer um pequeno desabafo. Eu sou Ana Cristina Neves, fiz parte do grupo de trabalho que elaborou o nosso programa no âmbito do Programa Nacional de Promoção e Sucesso Escolar. Sou professora do 3º ciclo, sou coordenadora neste momento do Departamento de Línguas. À altura era coordenadora dos diretores de turma, do 3º ciclo. Estou aqui sem almoçar porque tive a dar teste até à 1h30. Tenho 6 turmas e 5 para corrigir e, portanto, eu não irei ficar até ao fim do seminário. Em termos de timing, não foi o ideal, na minha opinião, e isto é uma opinião pessoal, para este encontro. De qualquer maneira, eu vou tentar passar rapidamente a informação das 5 medidas que nós implementamos. Portanto, eram estas: o matematicando, que tinham a ver com o insucesso detectado a nível da disciplina de matemática. Depois, outra mais sucesso que tinha a ver com o número elevado de planos de apoio que havia, nomeadamente em alguns anos de escolaridade, e que nós pretendíamos reduzir. Outra tinha a ver com escola e família. Nós, professores, muitas vezes nos queixamos da dificuldade que temos na colaboração da família com a escola, e sentíamos que, efetivamente, esse era um dos aspectos negativos para nós. Outro era a tolerância zero, e que tinha como meta reduzir o número de participações disciplinares e o número de processos disciplinares. E a outra estava relacionada com a qualidade do sucesso e com o nosso projeto das turmas farol, que são turmas de nível, e que, tanto é que nós pretendíamos que, efetivamente, os resultados melhorassem ainda mais. Em relação à medida matematicante, portanto, estão aqui assim mais ou menos aquilo que eram os princípios da medida. Era aplicado no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no 5º ano, e também no 7º ano do 3º ciclo. A importância da aplicação de estratégias diferenciadoras de aprendizagem para o desenvolvimento da capacidades de cálculo, raciocínio abstrato e resolução de problemas, e os objetivos eram fomentar o gosto pelo estudo da matemática, porque a matemática continua a ser ainda assim um bicho-papão para muitos dos nossos alunos, desenvolver competências e hábitos de estudo e melhorar as capacidades de cálculo e a resolução de problemas.
As atividades compreendiam-se com o trabalho colaborativo, é também uma das áreas que nós achamos que, não só por aquilo que é um pouco o nosso hábito de trabalhar de forma um bocado isolada, mas também muitas vezes com as condicionantes que nós temos em termos de horários, etc. Portanto, tentar implementar mais trabalho colaborativo entre docentes, a coadjuvação em sala de aula e no apoio ao estudo. As nossas metas eram melhorar o sucesso na disciplina de matemática para os alunos intervencionados. No início, portanto, estaria dos 30% e entre os 15 e 7 anos, 25%. Estes foram os resultados obtidos. Houve, efetivamente, sucesso, mas não foi das 5 medidas que nós implementamos a que teve mais sucesso. A que teve mais sucesso tem mesmo a ver com o combater as dificuldades de aprendizagem. Nós pretendíamos reduzir o número de alunos com PAPI. Isso foi feito a nível do primeiro ciclo, também no 5º e no 7º ano. No primeiro ciclo, se calhar, a Rosa pode explicar aqui melhor o que é que fizeram. No primeiro ciclo, trabalhamos muito em coadjuvação e então, é uma medida que está a resultar. Os PAPIs foram sendo reduzidos. Quem tem PAPIs são os alunos que têm negativas, seja em que disciplina for. Quando chegamos ao final do ano e vimos que havia turmas que mesmo assim tinham um sucesso menos positivo que aquilo que estávamos à espera, este ano passamos por dar mais horas de coadjuvação às turmas em que há mais insucesso. Pronto. Vamos ver se vai resultar. Estamos no primeiro período ainda. Uma das coisas que pediram há bocado foi que queriam saber o ponto de situação neste momento. Acho que ainda é um bocado cedo para pedir isso, porque inclusive estamos agora a fazer as avaliações do primeiro período. Ora bem, a nível de 5º e 7º ano, houve também grande parte, aquilo que isoladamente a medida praticamente não existe. Aquilo que foi feito, a questão da coadjuvação com professores da disciplina. Porque nós, anteriormente, na escola já tínhamos tido coadjuvações, mas mais no sentido de combater pequenos focos de problemas de comportamento, etc. Neste momento, a direção investiu muito em ter professores da disciplina a fazer as coadjuvações. O professor titular é que dá o apoio aos alunos com mais dificuldades, o outro professor acaba por ir orientando o trabalho dos alunos com menos dificuldades. Isto a par com a existência de tutorias, com as aulas de apoio, com o papel fundamental do diretor de turma em articulação com os conselhos de turma. Houve um grande investimento das equipas dos conselhos de turma neste sentido. Efetivamente conseguiu-se melhorar bastante os resultados. Ora bem, os resultados estão neste quadro. Estão ali assim, a nível para o primeiro ano, o número, a porcentagem de sucesso, de alunos com sucesso em relação àquilo que era proposto. Os alunos com insucesso estão nestes números, não é? Portanto, foi de 35%, no 5º ano de 77,7%, no 7º de 91,2%, no ano anterior nós tínhamos tido, a nível de 7º ano, um ano que se pode considerar mau numa escola que não tem maus resultados, mas de qualquer maneira estava longe daquilo que eram os nossos objetivos, sendo que a média global dos anos intervencionados foi de uma melhoria de 76,9%. Portanto, eu não sei, nós já falámos um bocadinho, se vale a pena falar das outras. Essa é uma das metas que estão propostas. Pronto, e esta foi das outras, só uma delas é que nós não conseguimos efetivamente alcançar os objetivos, que foi naquela da melhoria do sucesso. Portanto, as turmas Farol continuaram a ter muito bons resultados, mas não conseguimos aumentar o número de alunos em quadro de excelência, que era um dos objetivos, em relação ao ano anterior. Boa tarde.
Eu estou aqui como representante do agrupamento de escolas da Senhora da Hora e na qualidade de professora de Biologia 12º ano. Daqui a bocadinho já vão perceber porquê, acho que o título já é indicativo disso e, portanto, vamos apresentar a medida que consideramos que teve ou que revelou mais eficácia. Neste caso, foi a componente experimental, portanto, valorização da componente experimental no primeiro ciclo. Temos delineados vários objetivos, eles estão ali todos elencados. Elevar a maturação das estruturas cognitivas, desenvolver novas estratégias de aprendizagem, desenvolver o gosto pelas atividades laboratoriais, portanto, estão ali elencados. Tentamos que, e esperemos que isto aconteça, no final deste projeto, chamamos-lhe assim, é um projeto que vai ter a duração de 2 anos letivos, ele iniciou-se em setembro de 2016, portanto, ano passado, e terminará este ano letivo em junho. Esperemos que estejam mais valorizadas a parte da componente experimental no primeiro ciclo e a nível de intervenientes, como é que nós resolvemos fazer isto? Nós pegamos e intervencionamos todas as turmas de 3º e 4º ano do agrupamento. O agrupamento é constituído por 5 escolas e tem 13 escolas com primeiro ciclo. Todas essas turmas de 3º e 4º ano são intervencionadas. Por quem? Por alunos do 12º ano, que não são muitos. São um grupo que tem Física e um grupo que tem Biologia. Neste momento, ainda estamos com resultados, portanto, do ano passado, seriam 20 alunos de Biologia e 19 de Física. Como é que nós fazemos isto? E, portanto, aqui nós conseguimos ver que 443 alunos foram intervenientes neste processo e passamos ao quadro seguinte. Não posso esquecer também que, a nível de intervenientes, temos também os professores. Evidentemente, os professores titulares de turma do primeiro ciclo, as professoras de Biologia, que sou eu, e a de Física, não está aqui presente, e também a coordenadora do primeiro ciclo e a coordenadora do projeto. O que nós temos aqui é uma concretização, porque como foi feita a calendarização, nós abrangemos o ano passado, nós fazemos uma atividade por período, portanto, primeiro, segundo e terceiro período, os alunos fazem, os de Biologia, uma atividade por período, os de Física também, e portanto assim abrangemos as turmas todas. Concretamente foram 9 turmas de 3º ano e 7 turmas de 4º ano. O primeiro período, os alunos do 12º dirigiram-se às escolas do primeiro ciclo e foi em sala de aula deles que fizemos essas intervenções. Tínhamos normalmente sempre 4 salas em funcionamento, em simultâneo, portanto, o pequeno grupo de 20 alunos ou 19 tem que ser dividido pelas 4 salas e elas estão a funcionar em simultâneo. Depois, no segundo e no terceiro período, fizemos o contrário. Trouxemos os alunos do primeiro ciclo à escola secundária, porque é sempre uma mais-valia para eles e é mais divertido sair para outro espaço. Normalmente, os temas, já agora, os temas foram selecionados com base nos guiões didáticos, não saímos, digamos assim, muito desse âmbito. Depois, eles são trabalhados e explorados pelos alunos do 12º ano para os apresentar. Eles têm muito trabalho e não é só trabalho dentro da sala de aula, é efetivamente muito trabalho. Eu tenho muita sorte também deles colaborarem imenso, faz parte também da avaliação deles, portanto é-lhes logo apresentada no início, na primeira aula, essa parte, essa componente, e eles trabalham imenso, porque é distribuído tarefas que depois, portanto, cada grupo vai ter a sua tarefa e depois eu faço um ensaio geral com eles. Está tudo, temos datas marcadas que não são de maneira nenhuma alteradas e o ensaio às vezes demora 4 horas seguidas, serão os 2 turnos seguidos. E, portanto, eles vão, cada grupo, apresentar a sua tarefa e no final compõe-se uma atividade com a integração dessas tarefas todas. Temos aqui algumas imagens. Eu não ia deixar de trazer, e desculpem-me este pequeno, de certeza que eles vão ficar contentes de eu mostrar os trabalhos que eles fazem, porque eles também trabalham e produzem muito material. São produzidos por eles, não é? E depois são usadas nas atividades, são pequeninas. Fazemos isto para todas as salas, não é? Consoante os temas que vamos trabalhando, pronto, o sistema digestivo, assim, pequenas coisas. E temos assim maquetes. Esta última terça-feira eles tinham feito 16 maquetes, porque tínhamos 16 grupos de trabalho e tudo dá trabalho, não é? Para explicar o funcionamento. Pronto.
Isto dá o seu trabalho, mas também dá muito divertimento, quer aos pequeninos, quer aos grandes. Isso é verdade. Com atividades de física. Depois o trabalho continua, porque nós normalmente fazemos sempre uma pequenina ficha, digamos assim, chamemos como quiser, onde eles fazem, onde registram as atividades. E depois os professores do primeiro ciclo continuam esse trabalho em sala de aula. Como? Eles fazem ou trabalhos individuais ou fazem painéis de parede para comunicar ao grupo, ou outros grupos, outros alunos, aquilo que vão desenvolvendo. Portanto, isto faz também um reforço de aprendizagens, fazem trabalhos escritos, às vezes uma pequena composição. Tudo isto vai sendo avaliado, e vai sendo avaliado porque são avaliados os alunos do primeiro ciclo, são avaliados os alunos do 12º ano, com a aplicação de questionários diferentes. Os do primeiro ciclo são muito reduzidos e os outros são mais consistentes, digamos assim. Entretanto, nós, professores, primeiro ciclo e 12º ano, também teremos que fazer a nossa avaliação e depois sai um relatório final e saem também as evidências a nível de fotográfico, de vídeo, etc. A nível de conclusão, o que é que nós podemos chegar? É uma experiência extremamente positiva. É interessante vê-los, nós a preparar as salas, porque nós, quando os recebemos naquele dia, temos que ir muito cedo. Temos que ir muito tempo antes para preparar tudo, porque as salas no dia anterior estiveram ocupadas. E é bonito ver, acima de tudo, a evolução que eles vão tendo, a melhoria na capacidade de gestão, de comunicação e de interação dos alunos do 12º ano. De início, eles estão muito nervosos, mas depois, quando termina, estão numa felicidade. Correu bem. E os pequeninos, eles interagem muito bem com eles, estão sempre muito arrumados, de bata, para os receber. Temos o cuidado de que eles utilizam uma linguagem científica adequada, portanto eu faço imensas correções. Faço muitas correções, grupo a grupo, individualmente, e mesmo em espaço fora de aula. Fazemos muita coisa fora de aula, porque o programa, enfim, as contingências de tempo são 3 horas semanais, não é assim tanto. É mais essas contingências, até os constrangimentos a nível de articulação de horários e a nível de tempo de preparação e de concretização, porque efetivamente é um trabalho grande. É um trabalho grande fazer isto todos os períodos e é tudo calendarizado sem falha alguma. Isso eu garanto. Quer para os alunos que vêm do primeiro ciclo, porque eles estão à espera da atividade, quer também para os alunos do 12º ano. Nós temos várias etapas sempre aí desbravando até estar tudo composto, porque depois os grupos que fizeram as tarefas não vão ser os grupos que vão estar nas salas de aula. Misturo tudo. E, portanto, cada grupo terá a capacidade de usar as tarefas de todos os outros e estamos, nesta terça-feira, recebemos 4 turmas de 4º ano, na semana anterior recebemos outras 4 turmas de 3º ano e pronto. Era a partilha que eu queria fazer com vocês e obrigada. Muito obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Encontro-me aqui em representação da doutora Isabel Morgado, que teve o impedimento de última da hora, e a minha escola, o agrupamento de escolas, é o agrupamento de escolas da Banda Légua. Encontro-me aqui com outros 4 elementos e a minha qualidade é a coordenadora da monitorização do PNPSE no agrupamento. Temos aqui também representantes da autoavaliação e é um prazer estar convosco e partilhar a nossa escola. Eu começo não por responder às questões, posso contar um bocadinho? Posso. Começo não por responder às questões, mas primeiro por descrever o contexto. Porque qualquer apresentação de eficácia tem de partir do contexto. E o meu agrupamento de escolas tem. Eu ontem pus os números certinhos, se não me engano. Portanto, são 8 turmas de pré-escolar, 92 turmas de 1º ao 12º ano, temos 220 professores, dos quais 74 novos professores. Ora, isto condiciona tudo, condiciona a forma de trabalhar, porque é um mega agrupamento. E é nessa perspectiva de um contexto que eu retomarei no fim,
que, de facto, eu farei esta apresentação seguindo as questões, porque as questões recebi-as e fui avisada nas últimas 48 horas para vir aqui. Mas tenho todo gosto, não há qualquer problema. Em primeiro lugar, nós temos 5 medidas implementadas que abarcam todas as modalidades de tipologias que ali estão, desde coadjuvação a tudo, até no pré-escolar, embora o pré-escolar seja muito menos intervencionado, e só para ler de forma a dar um contributo para todos os colegas que trabalham e que se esforçam, porque temos coordenadores de cada uma, temos o laboratório de cientista, que ouvi aqui há bocadinho uma apresentação com todo o gosto, o projeto Fênix, contratos de aprendizagem, temos na inovação e boas práticas 2 medidas, que são a avaliação das aprendizagens, da qual também sou coordenadora, já subcoordenadora, digamos assim, e ainda a observação de aulas entre pares. Destas todas, e de forma a dar também um tributo a todos os professores do agrupamento e à dificuldade de trabalhar com muita gente, muitos professores, muitas expectativas, eu trago da avaliação das aprendizagens, porque essa abarca desde o primeiro ano ao 12º, o que não é nada fácil. A avaliação das aprendizagens, nós começamos, como qualquer medida, por pensar muito bem qual é o ponto de partida, qual é o ponto de chegada, qual é o contexto, qual é a fragilidade, qual é a meta. E a meta era a generalização de procedimentos. E eu aqui retomo, não sei se foi a primeira intervenção ou se foi a abertura, que falaram de boas práticas. E como sabem, as boas práticas, a nível de revisão da literatura, diz-nos que as boas práticas não é aquilo que eventualmente parece o melhor, não é eventualmente aquilo que chama mais a atenção, mas é saber, no meu contexto, nos meus condicionalismos e com os intervenientes que eu tenho, conseguir o sucesso dentro de uma meta que tem de ser absolutamente rigorosa e objetiva, senão não é possível, e conseguir chegar até aí. Ora, o que é que acontece? As boas práticas hoje em dia, cada vez mais, a nível também de revisão de literatura e de teorias e estudos, o que é que nos diz boas práticas? A boa prática pode ser uma boa prática fundamentada sempre em investigação, e quanto mais investigação há ação, melhor, mas terá de ser sempre, mas sempre, uma boa prática que parte do professor e da sua pesquisa em sala de aula. Eu não preciso de grande investigador da minha sala de aula, eu preciso de olhar para os meus alunos, e nisso eu sou o maior especialista, e perceber o que é. Agora, voltamos à avaliação. Então, o que é que era preciso fazer? Nós já tínhamos boas práticas de avaliação nas nossas escolas, mas é assim, um grupo de Físico-Química não é igual a um grupo de Português. O grupo de Português, eu incluída, só se não puder fugir a muita informática. Um grupo de Físico-Química adora informática. Um grupo de Biologia estrutura as questões todas em múltiplas, e aquilo parece uma coisa objetiva, rigorosa, coisa que o português não dá para isso, porque existem os sinónimos. E existindo sinónimos, nada é igual e tudo é subjetivo. O que é que acontece? Acontece que por isso mesmo precisávamos de primeiro pensar como é que pomos uma grelha única, até porque tínhamos tido uma intervenção da IGEC e nos tinha dito, há uma palavra-chave, generalização. Ora, a partir da palavra-chave generalização, que remete, se não pensar, sobretudo eu que estava à frente da equipa de avaliação, como é que eu vou generalizar uma equipa destas com tantas turmas? Que generalização fazer? Muito bem. A equipa descobriu, porque a equipa não se trabalha sozinha, trabalha-se colaborativamente, descobriu uma palavra maravilhosa, domínios. Ora, muito bem. Cada grupo vai definir domínios. Os grupos que tinham o exame nacional resolveram aquilo numa reunião só. Os outros demoraram muito e ficaram muito zangados com aquilo. Porquê? Porque os domínios, quando não há exame nacional, não estão bem definidos. E aquilo que é para ali, o outro é para acolá. E as pessoas, cada quem pensa a sua sentença. Não dá coisa boa. Pensem que numa escola com 220 professores, a quantidade de professores em cada reunião de departamento. Ora, tudo que seja mais que 10 professores, uma das duas, ou não se janta, ou não se sai, ou é um problema desgraçado, e depois ainda por cima há pessoas que, sim senhor, trabalho colaborativo e entendem, eu cedo, tu cedes, e há outros que dizem não cedo, não senhor, porque o domínio sempre fiz assim. E o sempre fiz assim é inimigo da mudança. Esse é o nosso problema. Portanto, andamos quase um ano a definir domínios. Enquanto grupos comum, tudo que tinha exame, estava pronto, a grelha estava pronta, quase, a grelha está pronta. O português disse, nem é preciso fazer reunião, vais ali aos exames nacionais, é só copiar. Portanto, está direitinho. O resto foi uma desgraça, mas conseguimos chegar a um consenso. No final do ano, nas reuniões da equipa de autoavaliação, desculpa, enganei-me, da equipa da medida D, que é o nome desta, primeiro chamou-se aferição das aprendizagens, depois passamos para a avaliação das aprendizagens. Com os coordenadores de departamento, conseguimos finalmente. Ou seja, pusemos os domínios e dissemos, pronto,
para os grupos que não têm exame nacional, nem têm equipas do Ministério de Definir Domínios, e que os currículos é assim um bocado esquisito, porque o currículo afinal não é tão objetivo quanto isso. E os manuais também são simpáticos, também têm lá os domínios, mas há outros que não têm. Portanto, o que é que se faz? Vai-se esperando e, por exemplo, este ano aferiram. Ou seja, no segundo ano, que está tudo a decorrer desde 2016, porque fomos intervencionados pela inspeção, no segundo ano já tínhamos, de novo, de umas pequenas aferições, e eu já ouvi dizer que há aí um grupo que também quer alterar qualquer coisa. Vai-se alterando, tudo bem, é dinâmico. Depois de definir domínios, passamos para conteúdos, outra dose. Porque se os domínios são macro, os conteúdos são mais polarizados. E sendo mais polarizados, dá um problema muito maior. De qualquer das formas, está a decorrer, há grupos que disseram, não, só queremos domínios, não queremos nada com conteúdos. Outros disseram, bem, vamos fazer conteúdos. E agora fazer uma grelha para isto. Fizeram. Não é uma grelha de registro, é uma grelha de registro e de avaliação e do plano. Porque é para o professor e para o aluno. Porquê? Porque dá-nos uma série de estatística, e é muito simples, caros colegas, se uma questão estiver a 0, temos que pensar ao professor o que é que andou a fazer, que nem sequer deu conta que o que chegou ao exame tem 0. Meia culpa também me acontece, o português também é traiçoeiro, e de vez em quando eu digo, bom, aquilo está mesmo muito mal. Ora, então que grelha é que nós temos? Temos uma grelha de 17 páginas de informática, se imprimimos toda, dá 17, em que dá para tudo. Dá para os colegas de Biologia, Física ou Química verem aqueles intervalos que eu nem reconheço que são, tudo bem, sou de português. Dá para ver, aferir o instrumento de avaliação e dá, sobretudo, para ver a progressão, estou a responder, para a progressão do aluno nos resultados, tanto para o aluno de feedback como para o professor. Para o aluno de feedback, e como os alunos poderiam não estar muito aptos a entender aquilo tudo, arranjamos uma sinalética de cores. Não há ninguém que não reconheça o vermelho nos semáforos, como eu digo aos meus alunos. É perigo, o verde, muito bem, o laranja está mais ou menos, e o laranja a fugir para uma cor ou para outra, ou vai para bem ou vai para mal. Depois, o que é que acontece? Nós temos então uma grelha que conseguimos projetar, e essa grelha afere o aluno e diz-lhe assim, ora, muito bem, no domínio da matemática, um dos domínios que eu nem sei, todos de cor são tantos, está melhor, está a descer, está a subir, e entramos no seguinte sistema. Todos os professores deverão escrever no sumário visualização e reflexão dos resultados da avaliação. Pergunta, mas é só teste de avaliação? Não, porque depois temos cada cabeça a sua sentença, ainda temos professores simpáticos de educação visual, que dizem teste nunca, os professores de educação física, e tivemos que fazer umas pequenas alterações, e passou a haver avaliação e tarefas. Pronto, já não está mal. Depois de educação física, outra dose, ou seja, vamos pensar o que é do domínio cognitivo, isto é uma reflexão louca pela escola toda, às vezes com algumas resiliências, claro, já se sabe, e tudo isso foi funcionando. Mas descobrimos que os professores precisavam de formação. No ano passado, em setembro de 2016, fizemos formação para todos os professores do agrupamento, da responsabilidade também do Cefai e Matosinhos e de nós formadores, que fizemos fichas para os alunos e trabalhos de 20 professores em cada sala. Foi de facto um trabalho homérico, funcionou, porque descobrimos que cada professor tinha a sua grelha. Não se esqueçam que temos muitos professores, alguns vêm de outros agrupamentos e diziam, não, na escola tal, incluindo esta, é que é bom, eu gosto daquela grelha, vou usar aquela. Nós dizemos, não pode, está no padrão, usa do padrão, ponto. Mas eu estou habituada àquela, porque depois temos um problema, é que os professores reformam-se muito tarde. E como se reformam muito tarde, o ciclo de vida de Huberman começa a ser um must. O que é que nos diz o ciclo de vida de Huberman? Diz que há uma fase da vida em que temos todo o entusiasmo, há outra fase em que somos conformistas e há outra fase em que uma das duas. Se formos contestatários, dizemos, se não formos contestatários, mas dizemos com calma e sossego, somos resilientes. Ora, isso é que é o problema, porque dizem-me assim, eu sempre fiz assim, para que é que eu vou mudar? É o cabo dos trabalhos, mudar mentalidades. É muito fácil a mudança em educação e dizer fazemos isto para o sucesso ou aquilo. Mas como dizem todos os especialistas, um instrumento muda-se em 5 minutos, uma mentalidade demora uma geração. E por isso eu volto outra vez à minha premissa, poder-vos-ia contar todas as reuniões que foram feitas. Há colegas que dizem detesto reuniões, portanto é preciso atender a esses também. É muito complicado numa escola muito grande, é preciso uma boa dose de paciência e dizer outro dia é outro dia. Há depois as dúvidas do género.
Eu escrevi os alunos, desapareceram todos da ficha. Nós dizemos, colóquia, 1, 2, 3, o quê? Portanto, torna-se um problema de informática. Ora, se nós pensarmos que os nossos colegas têm o direito, como os alunos, de ser diferentes, nós não podemos dizer o colega não sabe informática. A maior parte das vezes dizemos, traga lá a ficha, porque vamos ajudar a lançar isto. E que remédio para ficar tudo. Porquê? Porque a avaliação tem um problema. Se a inspeção retornar à nossa escola, a taxa tem que ser 100%. E, portanto, não há hipótese de funcionar de outra forma. Volto ao que eu estava e volto ao número e termino da mesma maneira cíclica, porque acho isso muito importante. Porque tudo que ali está, desde coordenação e tudo, é que para uma escola desta dimensão, um agrupamento claro que atravessa tudo. É verdade, a nossa escola passou por um processo de obras. Portanto, no ano passado ninguém passava as cores do semáforo em lado nenhum. Portanto, era preciso imprimir e dizer, muito bem, estamos aqui nos contentores. Ora, vamos lá ver. Um fica aqui, toca a pintar verde, cor-de-rosa e amarelo. Mas até foi divertido porque os alunos gostam. Tanto é que este ano já me disseram, é para levar as cores outra vez. Eu disse, pode ser, que seja por isso. Enquanto pintam, lembram-se. E isso é importante, porque os alunos fazem feedback com aquilo e dizem, e eu digo assim, ora, vamos lá ver, este domingo está mal, professor, está tudo vermelho. Eu disse, de facto, e continua vermelho. Tu não estudas a gramática? Não, eu vou fazer o seguinte, professora, a gramática não preciso estudar, porque eu sempre fui bem boa composição. E disse no 12º, se não estudas a gramática, a composição é gramática. Mas eles lá têm o seu sistema e julgam, coitados, que funciona sempre. Não funciona, é uma desgraça. E eu volto ao que eu disse antes, temos uma escola com 100 turmas, temos 92 turmas do ensino do primeiro ciclo ao secundário, temos 220 professores e temos 74 que vieram de outras escolas. E agora termino com a inteligência emocional. É que os professores que vieram de outras escolas vieram por 3 motivos. Primeiro, porque queriam aproximar-se da família. Segundo, porque consideraram que a mudança seria bom, porque não gostaram do clima ou da cultura da sua escola. E o que é que eles fazem? Por uma medida de segurança, muitos querem reproduzir na nossa escola o clima e a cultura. Então, se me perguntarem a continuidade destes projetos, eu digo, e ainda ontem falamos nisso com a diretora, nós não estamos a continuação do projeto, estamos no recomeço. Porque com 74 professores novos, temos de recomeçar. Qual é a única forma de fazer? Comunicação. Ou seja, de 15 em 15 dias, na qualidade de coordenadora, eu mando um mail para a escola toda a dizer, ora, muito bem, até ao dia 15, pares de observação de professores, entre pares, até ao dia não sei quantos, porque senão é um problema, porque os professores também se sentem perdidos num ambiente enorme que não conhecem. Era isso que eu queria partilhar. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou Maria José Borges, sou coordenadora do projeto PNPSE da Escola Secundária Augusto Gomes. Sou Maria José Borges, sou coordenadora do PNPSE da Escola Secundária Augusto Gomes. Vou começar por enunciar as medidas que foram submetidas a este programa na nossa escola em julho de 2016. Essas medidas foram o desenvolvimento das turmas das disciplinas de línguas estrangeiras das aulas semanais, a conservação em português e matemática, a oficina transversal espaço de turma e o professor tutor e, por último, o psicólogo no gabinete do aluno. Claro que muitas destas medidas, algumas delas só foram, portanto, implementadas no 7º ano, porque o crédito horário que foi solicitado não foi aquele que foi atribuído. E, portanto, aquela medida que nós hoje vamos aqui, eu agora vou aqui fazer destaque, é precisamente a medida com a desolação em português e matemática. E porquê é que só está, portanto, em matemática? Precisamente porque esse crédito horário foi só apenas aquilo que foi, portanto, dado pela escola e não permitiu que fosse aplicado às 2 disciplinas e só foi aplicado precisamente na disciplina de matemática. Esta medida tinha vários objetivos, como, portanto, estimular os hábitos de trabalho dos alunos, incentivar a persistência face às dificuldades, saber aplicar os conhecimentos matemáticos na resolução de novas situações, melhorar o desempenho dos alunos na disciplina referida e ainda também melhorar as capacidades de, portanto, interpretação e estruturação de enunciados orais e escritos.
E inicialmente estava previsto dois tempos letivos por semana, por um professor do mesmo grupo de disciplinar, mas também por dificuldades de crédito horário, só foi feito, portanto, durante um tempo letivo, e então incidiu sobre pequenos grupos que foram diagnosticados com um teste diagnóstico e então estavam previamente portanto, identificados com este teste e, portanto, o acompanhamento foi feito de uma forma mais individualizada e muitas vezes esses alunos foram separados da turma para outra sala, precisamente para que portanto, o acompanhamento fosse mais individualizado. Por sua vez, também havia um trabalho colaborativo com o professor titular e com o coadjuvante, que era normalmente exercido numas reuniões 10 que existiam na nossa escola, que possivelmente funcionavam normalmente de 15 em 15 dias. Por sua vez, todos aqueles recursos que tinham sido, portanto, propostos, muitos deles também não tínhamos disponibilizados, porque precisamente o crédito horário não permitia essa situação. As evidências para medir o desempenho desta medida foram precisamente portanto, os resultados, e os resultados incidiram sobre 6 turmas de 7º ano, que em média tinham 25 alunos e que no final do primeiro período, portanto ainda tinha passado relativamente pouco tempo do início do ano, a taxa de insucesso foi de 35,1%, e com uma média da disciplina de 2,93. Claro que no final do ano chegamos à taxa de sucesso de 30,41, portanto conseguimos aqui uma descida de 5 pontos percentuais, mas a média da disciplina subiu de 2,9.3, que era uma classificação negativa, para 3,02. Todo este aumento foi, portanto, esta diminuição da taxa de sucesso teve algum, portanto, foi devido a que no relatório intermédio feito no mês de março, o que é que nós tivemos a observar? Tivemos a observar, portanto, desde a turma A até a turma F, que eram as 6 turmas envolvidas, tivemos a ver que, embora houvesse 9 alunos com classificação negativa, 3 deles estariam a melhorar, embora ainda não tivessem portanto, atingido um nível positivo, e assim também no 7º B aconteceu também que houve portanto, uma melhoria nessas classificações, embora não tendo sido ainda portanto, atingida aquela classificação que nós queríamos, que seria uma classificação positiva. Foi isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos, em nome do Agrupamento de Escolas da Maia. Eu venho falar de uma das medidas que foi aplicada pelo programa que está diretamente relacionada com o primeiro ciclo. É uma medida importante, não só pelos resultados, mas também porque nós consideramos que o início da escolaridade é importantíssimo e que as medidas precoces são sempre as mais eficazes. Além disso, havia vários dados do agrupamento, quer ATAS, quer também o nosso programa de avaliação do sucesso escolar, que apontavam fragilidades na leitura e na escrita, nomeadamente também no primeiro ciclo. Portanto, atacámos com uma medida que foi o apoio direto aos alunos. Consideramos que esta medida está no programa Ancoragem e o enfoque realmente foi a leitura e a escrita, mas também a matemática a nível do 2º ano. Como é que se processou isso tudo? Portanto, cabia aos professores de titulares de turma, portanto, iniciarem a sinalização dos alunos através de uma plataforma que foi criada para o efeito e também das fragilidades dos mesmos. O professor de apoio implementava as estratégias que achava necessárias para colmatar essas dificuldades e depois havia a avaliação efetuada pelos 2 professores. Isso foi-se desenrolando ao longo do ano, com vários grupos de alunos, e tentámos atingir os objetivos, que era a diminuição da taxa de retenção e a melhoria da qualidade das aprendizagens.
Foi sendo feita uma avaliação no final de todos os períodos, mas no final do ano letivo a avaliação teve uma vertente mais quantitativa. Efetuou-se um estudo comparativo nesse ano, portanto no ano em que foi implementada esta medida e no ano transato, e sobre 3 vertentes. Analisámos a percentagem do número de insuficientes, que era português, que era matemática, nas turmas de primeiro e de segundo, matemática só de segundo, aliás, a percentagem do número de retenções no segundo ano e o número de pedidos de apoio de alunos para os anos seguintes. Os resultados apresentados demonstram que no primeiro ano foi onde houve o maior impacto desta medida, com uma diminuição tanto do número de insucessos como também de pedidos de apoio. Tiramos daqui uma pequena conclusão, não sei se é a propósito ou não, mas achamos realmente que quanto mais eficaz, quanto mais preventiva for a medida, mais eficaz é, e os custos também são muito menos. Olá, boa tarde a todos. Quase que não precisava do microfone, mas vou usá-lo na mesma. Ora, eu estou aqui em representação do agrupamento Dr. Vieira de Carvalho. Vou tentar ser sintética para ver se acabo por cativar também quem me está a ouvir. Ora, nós tínhamos previstas 5 medidas implementadas, assim o fizemos. Eu vou só referir brevemente as 5, as tutorias, o trabalho colaborativo, a colega cooperante, os grupos homogéneos e, por fim, um apoio específico no primeiro ciclo ao primeiro e segundo ano. Pronto, o que é que nós verificamos em termos de sucesso e de resultados? Antes de mais dizer-vos que este projeto, eu vou selecionar os grupos homogéneos para falar com vocês um bocadinho sobre os resultados que consideramos mais interessantes em termos de projeto. Os grupos homogéneos na Vieira de Carvalho já funcionam há 6 anos. Pronto, foi uma medida implementada já há um tempo atrás e consistiu na distribuição de alunos por diferentes grupos de proficiência. Portanto, nós temos, por exemplo, este ano, 3 turmas de 5º ano da manhã divididas em 3 grupos, 3 turmas da tarde divididas também em 3 grupos, tendo em conta o grau de dificuldades que têm ou não têm. Em termos de avaliação, os grupos homogéneos têm vindo a ser objeto de avaliação. E a verdade é que se verifica que tanto alunos como encarregados de educação são muito favoráveis à implementação deste tipo de projeto, ao contrário dos docentes. Ou seja, os docentes têm uma postura relativamente aos grupos homogéneos um bocadinho negativa, mas que não tem propriamente a ver com os resultados que se obtêm, mas sim com o processo propriamente dito, porque não é difícil, não é fácil, aliás, trabalhar em situação de grupo homogéneo, porque cada um de nós é titular de uma turma, mas depois tem alunos de outras turmas. Isto implica, na verdade, uma organização muito grande, sobretudo em momentos de avaliação, em que eu tenho que enviar notas para outros colegas, porque eles não fazem parte da minha turma da qual sou titular. Contudo, o projeto é do agrado e de alguma forma as pessoas conseguem perceber nele as grandes vantagens do projeto, considerando que há alguns constrangimentos. Eu gosto sempre de falar deste constrangimento porque quando os colegas chegam ao nosso agrupamento de novo, na verdade, consideram que a situação inicial não é muito fácil. Sobretudo os grupos com mais dificuldades. Os grupos com mais dificuldades juntam um caldeirão. E qual é este caldeirão? É, por um lado, terem mais dificuldades e, por outro, terem realmente posturas mais problemáticas em termos comportamentais. Contudo, nós tentamos sempre, com base em resultados que temos desses alunos, ter uns grupos mais pequenos. Quando são grupos com mais dificuldades, eu dou-vos o exemplo que nós neste momento não temos nenhum grupo com muitas dificuldades com mais de 16, 17 alunos. Portanto, acabam por os grupos que têm facilidades, não é? em termos de aproveitamento, serem muito maiores. Dou-vos um exemplo: os grupos bons, considerados bons, têm 30 alunos, mas trabalha-se muito bem, porque na verdade a parte comportamental não tem qualquer interferência na aprendizagem, pelo menos negativa, não é? Ora, então, em termos de projeto, nós continuamos a implementá-lo, fez parte deste projeto a nível nacional.
Tivemos aqui uma diferença, é que este ano contamos, aliás, já o ano passado tínhamos contado, com uma colega, uma docente de português, contamos com 2 recursos humanos, um a nível de português, outro a nível de matemática. Há uma pessoa que foi especificamente colocada no agrupamento para ser coadjuvante dos grupos com mais dificuldades. Portanto, neste momento, qualquer grupo com mais dificuldades tem lá na sala sempre, nos 5 tempos semanais, 5 professores. Desculpem, 2 professores. O coadjuvante e o professor do grupo. Em termos de resultados, muito rapidamente, verifica-se, nós tínhamos já umas taxas de sucesso bastante satisfatórias a nível de segundo ciclo e verifica-se que, na verdade, há uma progressão sempre muito positiva dos resultados do primeiro para o terceiro período. Há sempre uma progressão, há apenas uma turma que desce em termos de resultados do primeiro para o segundo, para o terceiro período no português, e na matemática também há esta progressão. E depois há aqui um dado que eu acho extremamente importante revelar, que é no caso da matemática. No português não tanto, no português é mais equilibrado. Do 5º para o 6º os resultados vão se mantendo e muitos deles nas taxas dos 100%. Nós temos realmente 5 turmas, por exemplo, 5º ano, em que a percentagem de sucesso a portuguesa é de 100%. Portanto, aí não podemos ter mais, certo? Pronto. Na matemática há uma evolução muito positiva do 5º para o 6º ano. Muito positiva. Todas as turmas sobem do 5º para o 6º ano, não tenho nenhuma que tenha resultados iguais nem inferiores. Por outro lado, também fiz aqui um estudo que achei interessante e necessário fazer, que é ver a evolução, favorável ou não, dos resultados 6º para 7º, uma vez que no 7º não funcionam em grupos. E eu achei importante verificar, importante verificar se na verdade o que tinha sido feito tem retorno e tem resultados. Há ligeiras descidas no português, mas eu considero ligeiras. A nível português, turmas que tinham 100% no 6º têm 91% no 7º, considero-me na mesma satisfeita com os resultados, tendo em conta também a complexidade e a diferenciação do grupo. Na matemática, temos também casos de subida do 6º para o 7º. Dou um exemplo, uma turma de 6º ano tinha 87,5% de sucesso, no 7º ano tem 95,8%. Portanto, eu acho que o balanço é positivo. Mas isto é algo que também acho que convém afirmar aqui, que é algo que também já tem no tempo, não é? Outra intervenção, outra duração. Mas nós pensamos manter este projeto, pelo menos enquanto lá estivermos. Tem sido um bocado uma luta, não tanto agora, no início mais do que agora. Pronto. Mas vou deixar-vos só dizendo o seguinte. A nível de tutoria, acho que na verdade também os dados que temos, não os trouxemos para aqui, como é evidente, era só uma medida, temos resultados muito satisfatórios, sobretudo na diminuição de participações disciplinares nos meninos que beneficiam da tutoria e também nos resultados, nos resultados de terceiro período e na possível progressão para o ano seguinte. Portanto, acho que na tutoria, nas bases sólidas do primeiro ciclo, as colegas estavam a dizer, fala das bases sólidas, é verdade, também têm tido bons resultados. Claro que há sempre constrangimentos, nem tudo é pílula dourada, mas na verdade estamos convictos de que estas medidas terão no futuro resultados ainda melhores, ou pelo menos vão conseguir construir uma escola melhor. Pronto, obrigada a todos. Boa tarde. Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes Amaya. Os nossos projetos que nós tínhamos apresentado, os 4, eram dedicados ao primeiro ciclo, que era o projeto Arnês, que este ano foi complementado com o projeto Lê Comigo, o Matematicando com vontade de inovar e aprender para o segundo e terceiro ciclo, o projeto Mais Ciências para o segundo e terceiro ciclo e o projeto Consigo, Eu Consigo também para o segundo e terceiro ciclos. No projeto Arnês, qual era a ideia? Foi feito à custa do crédito do agrupamento. Isso é uma das nossas críticas que nós vamos apresentar no fim, que temos o que faz falta às escolas. Os resultados, nós queríamos 100% de sucesso no primeiro ciclo, estamos a atingi-lo, há 2 anos consecutivos que fazemos 100% de sucesso. O que falta? Continuamos a faltar a formação de professores, quer formação específica, quer formação em novas tecnologias, está a ser iniciada agora, e falta crédito horário.
para uma escola das nossas dimensões, o número de horas de crédito horário é manifestamente inferior, ou insuficiente. Aqui as provas, portanto, as evidências. Portanto, no primeiro ano da aplicação do projeto, nós tínhamos 37 alunos no projeto ANES, porque tínhamos alguns professores. Neste ano temos 79 alunos, porque não temos professores sem componente letiva. O ano passado conseguimos ter professores que estavam no artigo 70 e qualquer coisa, 79, e este ano não temos. Segundo projeto, Matematicando com vontade de inovar e de aprender. Foram gastas, foi feito à custa das coadjuvações, essencialmente à custa das coadjuvações. Tivemos 36 horas no segundo ciclo, 52 horas no terceiro ciclo e recebemos 22 horas do crédito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. O que é que queríamos? Queríamos melhorar 10% em cada um dos anos, do 5º, do 6º, do 7º, 8º e 9º, e aquilo que fizemos, portanto, nós ultrapassámos em todos os anos os 10%. A única coisa que nos saiu prejudicado foi na prova de equivalência final de matemática, porque saiu abaixo daquilo que nós queríamos. O que é que notamos? Continuamos a faltar a formação de professores, essencialmente em novas tecnologias. Nós estamos a avançar de uma forma mais ou menos rápida na inovação das novas tecnologias. O colega aqui da Gonçalves Arco falava do uso de telemóveis. Nós usamos os telemóveis na sala de aula, à vontade, desde que haja regras. No entanto, também é normal ficarmos com eles na direção, porque resolveu tocar em sala de aula quando não devia ter tocado, mas usamos as novas tecnologias e queremos continuar a avançar nesse sentido. Aqui não vos vou ler, os excertos das atas dos professores. O que é que eles notam? Que a coadjuvação, as aulas de apoio melhoraram significativamente o modo de trabalhar com os alunos. No entanto, é aquilo que se nota ainda, precisamos de continuar a evoluir, essencialmente na prova final, que é isso que nos interessa. No entanto, avançamos mais de 30% do que estava previsto. Projeto Mais Ciência, dedicado ao segundo e terceiro ciclo. Portanto, também gastamos 59 horas de coadjuvação no terceiro ciclo. O que é que nós entendemos? Nas aulas desdobráveis de Físico-Química e de Ciências, portanto, há uma aula que é sempre uma aula de laboratório, que tem que haver experimentalismo. O que é que se nota? Os resultados melhoraram. Nós tínhamos previsto 10% e foi muito mais superior aos 10%, e houve muito maior experimentação. O que é que sentimos que ainda falta? Continua a faltar a formação de professores, continua a faltar novas tecnologias. Para termos novas tecnologias precisamos de materiais, para termos novos materiais precisamos de um orçamento maior. A escola não tem orçamento nem para o aquecimento, portanto não tem para mais nada, portanto ficamos assim. Qual foi uma limitação? Como já não tínhamos horas de crédito, não conseguimos fazer isso no segundo ciclo, porque as horas do segundo ciclo resolvemos atribuí-las à matemática, porque entendíamos que entre duas preferíamos a matemática. Logo, a disciplinas de ciências do 5º e 6º ano, que têm aulas em salas de laboratórios, não conseguem fazer experimentalismo porque têm que dar um conteúdo extremamente elevado. Também tem aqui os excertos das datas de Físico-Química e de Ciências Naturais. E, finalmente, o projeto Consigo Eu Consigo, que era um projeto de tutoria. Nós tínhamos uma fase que era uma parte obrigada, que era o ATE do Ministério da Educação, e outra parte que era o projeto tutorial do agrupamento. Nós entendemos, o ano passado, na altura em que implementámos o sucesso, este projeto, que cada aluno que ficasse retido em todo o agrupamento teria que ter um tutor no ano seguinte. E, portanto, daí nós gastámos mais horas da componente não letiva dos professores neste projeto de tutoria. O que é que pretendíamos? Diminuir o resultado, o número de retidos, e diminuir a taxa de indisciplina e a taxa de assiduidade e abandono. O que é que falta? Formação aos professores. O recurso das histórias à escola, nós queríamos no nosso projeto uma psicóloga e uma assistente social, nenhuma nem outra tivemos. Temos a psicóloga que está dada da escola, que não chega para os 2.500 alunos de agrupamento, e também crédito. O que é que nós podemos ver aqui destes quadros? Essencialmente o que queremos mostrar é que, em termos de absentismo, são casos extremamente residuais. Aliás, o centro da Maia não tem esses casos, portanto, quer nós, quer em termos de abandono, quer em termos de absentismo, é ridículo falarmos em porcentagens que sofrem a Maia. O importante foi que, mesmo assim, dos 100 casos que poderia haver de alunos dos tutorandos, há 27 alunos que os pais não autorizam. E não autorizam, eventualmente, por desconhecimento daquilo que lá se passa.
E é por uma questão de dizer porque pensam que ter tutoria será algo tipo das casas de reclusão ou coisa parecida. O que é que se nota? Nota-se que nós tivemos o ano passado 167 casos de indisciplina no agrupamento. Destes 167 casos de ocorrências, 30% a 40% são desses alunos. Portanto, aquilo que estamos a monitorizar este ano é se isto ainda continua ou se é alguma coisa que temos que mudar. No entanto, a indisciplina do agrupamento é 0,2%. Portanto, é ridículo falarmos de uma escola indisciplinada, mas que tem casos de indisciplina, e os casos de indisciplina que são reconhecidos de acordo com o Estatuto do Aluno requer-nos, obriga-nos a pensar que há 30% a 40% dos alunos que precisam de tutoria, os alunos que são retidos mais do que um ano, os tais 2 anos, são esses que provocam a disciplina. O que quer dizer que a escola tem que fazer qualquer coisa diferente do que está a fazer. A escola, da forma como existe, não tem razão de ser para estes alunos e, portanto, tem que se mudar a escola. Conclusão. O que é que nos falta? Recursos materiais imensos. Falta a formação de professores, que só agora é que está-se a começar a iniciar, e falta horas de crédito, que isto era só para de gesto, para pensar um bocadinho que aquilo que nos está a dar não é nada ou quase nada. Obrigada. Muito boa tarde, sou a Alina Carvalho, estou em representação do agrupamento de escolas Levante a Maia e trazemos a medida que nos foi pedida, que consideramos mais eficaz, a medida aplicada ao primeiro ciclo, ao primeiro ano do primeiro ciclo do ensino básico. Denominamos essa medida como prevenir para não remediar, porque foi aplicada a aprendizagem da leitura e da escrita aos meninos do primeiro ano. Portanto, tínhamos delineado uma meta de 96% de sucesso a português, ou seja, de menções positivas a português para a totalidade dos alunos do primeiro ano, e ficámos um pouquinho aquém, ficámos a 6 décimas, 95,4. Para explicar melhor este diagnóstico que foi feito aos meninos de 5 anos do pré-escolar, temos aqui a nossa psicóloga Carla Silva, que vai explicar o que foi feito a nível do pré-escolar. Boa tarde. A medida é uma medida de aplicação ao nível do primeiro ano, no entanto, nós antecipamos um bocadinho este trabalho e começamos por fazer uma avaliação de diagnóstico aos alunos do pré-escolar, portanto, aqueles alunos que iam integrar o primeiro ano. Foi feita uma avaliação psicopedagógica, onde se avaliaram áreas como a memória, como a atenção, a consciência fonológica, a compreensão verbal, a consciência numérica, e, portanto, a partir daí foi feito um trabalho com as educadoras no sentido de preparar estes alunos e de articular com as professoras de primeiro ciclo, no fundo, para depois dar continuidade à medida que foi aplicada. Neste trabalho também se procurou articular com as famílias, no fundo, para fazer esta preparação então para o trabalho desenvolvido na medida que a Alina falou. Portanto, partindo deste diagnóstico que foi feito, achamos que, portanto, o melhor seria apostarmos na conjugação nas aulas de português. E foi isso que aconteceu em todas as turmas do primeiro ano das nossas escolas, que são 6 escolas básicas do primeiro ciclo. Num total de 7 turmas, tivemos um professor a coadjuvar o professor titular de turma. Foram construídos instrumentos de avaliação, fizeram-se relatórios, foi utilizada uma plataforma denominada Ainda Estou a Aprender, da Universidade do Minho. Além disso, recorremos também à Escola Virtual da Porta Editora. Consideramos que obtivemos bons resultados relativamente ao ano anterior, em que a percentagem tinha sido de 88%. Portanto, conseguimos os 95,4%. Pensamos que foi um progresso significativo. Pronto, fizemos essa recolha dos elementos de avaliação com regularidade. Os professores titulares de turma e o professor coadjuvante reuniam
portanto, quinzenalmente, 2 vezes por mês, faziam ajustes à planificação se fosse necessário, eram utilizadas metodologias alternativas da aquisição da leitura e da escrita. Sei que se utilizaram, por exemplo, o método das 28 palavras e o método Jean Thierry. Este ano temos a hipótese de recorrermos ao EQI, que recorre à língua gestual. Tudo isto está a ser utilizado no primeiro ano. Decidimos ainda, neste ano letivo 17-18, avançar com a mesma medida de coadjuvação para o segundo ano, uma vez que alguns meninos ficaram ainda com dificuldades e necessitam desse acompanhamento ainda no segundo ano de escolaridade. Portanto, no presente ano letivo temos a coadjuvação no primeiro ano e no segundo, em todas as turmas. Pronto. E é isto que tinha para dizer. Muito obrigada. Bem, eu estou em representação do agrupamento de escolas de Águas Santas. Das medidas que apresentamos, vou apenas salientar uma delas que achamos que tivemos melhores resultados, que é melhorar a taxa de conclusão do número. Tenho aqui alguns princípios em que assentamos o nosso trabalho, não vou demorar aqui assim, mais ou menos são conhecidos, um princípio de sucesso plural, da homogeneidade e da flexibilidade que teríamos de introduzir aqui na gestão, porque fundamentalmente iríamos trabalhar com turmas mais. O objetivo específico, tem um outro ali subentendido que também apresentamos resultados, que era melhorar a taxa de sucesso nos 7º e 8º anos de escolaridade em disciplinas específicas, no caso do inglês, do português e da matemática. Como é que procedemos? Por constrangimentos diversos de horários, dimensão, salas, nem vale a pena falar, resolvemos, dada a dimensão, portanto, as turmas, a incidência no 7º ano, procuramos selecionar 3 turmas de elevada proficiência, isto é, os melhores alunos, nós procuramos formar estas 3 turmas, de forma a resgatarmos também instalações e recursos para as outras. As outras turmas, então, agrupámos-las em núcleos, portanto, o 7º A, o C e o D formaram um núcleo que tiveram uma turma mais, portanto, de apoio. Como é que procedemos a esta operacionalização? Após uma avaliação diagnóstica que nós fizemos e com as avaliações dos anos anteriores, fizemos um ciclo dos últimos 3 anos, formamos os diferentes núcleos. Portanto, e daí saiu um determinado número para a turma mais. Na primeira semana do ano letivo, os professores titulares das turmas mais procederam à calendarização anual relativamente a esta rotação dos diferentes alunos de cada núcleo. Basicamente, está aqui sistematizado como é que fizemos. Na reunião semanal, antes de cada segmento temporal, portanto, porque nós segmentamos o ano, fizemos os grupos dos diferentes núcleos que queriam interagir, portanto, na primeira reunião, logo no início, por consenso e pelos conhecimentos e pelos diagnósticos que já tínhamos, foram feitos, portanto, esses grupos e qual iria para a turma mais. Criamos também documentação própria, uma drive, e essa documentação serviria também para os professores funcionarem em termos de, quer em termos de constituição dos próprios grupos, portanto, temos aqui os grupos das turmas mais, depois temos, por exemplo, para ilustrar, eles só clicavam e automaticamente iria aparecer, portanto, selecionavam se aquele aluno iria ou não para a turma mais, portanto, na reunião semanal eles formavam já outra turma que iria a seguir, portanto, foram formando os grupos, aparecia, portanto, a constituição da turma, foi-se formando os grupos e, ao mesmo tempo, neste grupo que estava constituído, nós aproveitávamos para já fazermos uma pequena síntese quando terminava o trabalho, que era feita logo na reunião semanal, para fazer uma pequena avaliação qualitativa. Se as coisas estavam, se era bom, se era mau, se estava suficiente, como é que as coisas iam correndo, e um pequeno comentário. Portanto, basicamente, este documento permitia-nos, e a Drive, e utilizamos muito estes recursos,
permitia-nos que os grupos tivessem alguma autonomia na gestão dos próprios grupos e das próprias turmas que iam constituindo, quer em termos temporais, quer em termos de execução. Certo? Portanto, vou avançar, que não vale a pena. Em termos de resultados, que ao fim e ao cabo era isso que nos trazia, era esse o desafio. Nós temos logo no início do ano o ciclo, portanto, os resultados que tínhamos nestas 3 disciplinas, os resultados que tínhamos nos últimos 3 anos, e depois no final do período e no final de cada período fomos remetendo os resultados para cada grupo disciplinar no sentido de medir as distâncias, se estavam a cumprir, se estavam a distanciar, se estavam a melhorar relativamente aos dados, para terem mais ou menos digamos assim, um posicionamento. Os resultados que ali estamos, portanto, que ali tenho, são resultados por disciplinas do último triênio. Portanto, 14, 15, 15, 16, 16, 17, que era para vermos os nossos resultados deste ano letivo, se de facto tinham melhorado ou não e qual era o ponto da situação. Como lhe disse, este trabalho foi feito período a período, isto é, nós tendo a referência anual, como temos agora de 2016, ou 2016, 17, no final deste período vamos remeter os resultados da avaliação do período para que possam ser comparados em relação a estes que foram os do ano letivo anterior. Outra preocupação que também nos remetemos era também aferir um bocadinho a qualidade deste sucesso, porque, se repararem, a medida é melhorar os resultados do 9º e não do 7º e do 8º, embora os objetivos passassem por estes anos intermédios. Portanto, o teste ainda está para ser feito daqui a 3 ou 4 anos. De qualquer forma, também se verifica esta qualidade de sucesso, isto é, os níveis 4 e 5, qual transferência é que nós temos aqui. Podemos verificar aí pelas barras que também, nesse aspecto, melhoramos em termos de resultados. Pronto, ficava por aqui, tinha ainda uma série de dados, porque nós remetemos a cada uma das disciplinas, mas ficava por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Agrupamento de Escolas de Castelo da Maia. Nós propusemos quatro medidas por esta ordem. Formar leitores, que era uma medida para o primeiro ano do primeiro ciclo. Reunião da área disciplinar, coadjuvação em matemática, do 5º ao 12º, e um programa de ação tutorial. Então fui um bocadinho literal na interpretação daquilo que nos pediram, e quando me pediram para falar da medida que teve maior eficácia, eu fiquei logo um bocadinho preocupado, porque realmente nós, a medida formar leitores e a medida coadjuvação de matemática, só implementamos realmente a partir de fevereiro de 2017, porque não havia recursos, os recursos chegaram nessa altura, e portanto difícil de nós, de fevereiro até julho, conseguirmos realmente avaliar o resultado, e se é que terá havido algum resultado. E, portanto, mandou-me aqui, se calhar até ainda bem que assim foi, porque é uma medida diferente, ainda não foi aqui apresentada, pelo menos desta forma, e que não incide tanto nos alunos, incide mais numa questão e que tem a ver com os professores, que é a reunião de área disciplinar. O que é que nós fazemos? Portanto, nós chegamos a esta conclusão, que seria algo interessante de trabalhar, algo interessante de nós refletirmos, que era dar espaço aos professores para, dentro de um período previamente estabelecido, que é dentro do período letivo, não letivo dos professores, mas quando digo letivo, entre as 8h30 e as 6h30, permitir que os professores reunissem, e este permitir é o permitir com alguma obrigatoriedade, ou seja, isto faz parte do horário do professor, está incluído no horário do professor. Como é que nós fazemos isto? Na elaboração dos horários, todos os departamentos têm um momento, são 90 minutos semanais, marcados no horário para reunião diária disciplinar. Cabe aqui, se quiserem, a reunião de departamento, naquele momento que ela se realiza, e quando não há reunião de departamento, ou quando não há um trabalho para o departamento, há um trabalho para a área disciplinar. Vamos imaginar departamento de línguas, português, inglês, francês, espanhol, alemão, o que seja, e depois vamos ainda mais ao pormenor e focamos em cada ano de escolaridade e em cada disciplina, e permitimos que os professores, nesse momento, estejam juntos e trabalhem, portanto, vamos apontar para aqui, trabalhem colaborativamente. Ou seja, é uma forma de ter os professores
Pronto, e aqui acho que temos que jogar com isto também. É preciso motivar os professores para este trabalho colaborativo. E uma forma de motivar os professores para este trabalho colaborativo é dar-lhes condições para eles terem este espaço de reflexão. E é assim, portanto, semanalmente os professores reúnem, damos aqui alguma flexibilidade, reúnem por ano, preferencialmente professores que têm o mesmo ano de escolaridade na mesma disciplina e fazem trabalho colaborativo, seja a partilha de boas práticas, seja a própria planificação das atividades, e quando digo planificação das atividades já estamos a falar da planificação mais de curto prazo, obviamente, elaboração de materiais pedagógicos, a própria elaboração dos testes, que é feita já em grande parte das disciplinas de uma forma colaborativa e partilhada, e que nos parece muito interessante, e depois a própria reflexão sobre os resultados. Claro que para nós é fácil monitorizar isto e ver. Há sumários de todas estas atividades que são realizadas e daquilo que é feito. Se eu consigo dizer já se isto tem alguma implicação nos resultados dos alunos, acho que é cedo. Tem de certeza absoluta, e também tem, isto tem a ver com quem está todos os dias, todo o dia na escola, verificar que realmente as pessoas se sentem bem nesta forma de trabalhar, bem nesta forma de estar, digamos assim, e que permite que o professor não se sinta sozinho e que tenha com quem partilhar todas estas situações. Se vamos melhorar, acho que num ano, 2 anos, 3 anos, é curto para nós analisarmos estas situações. Temos um histórico e temos 8, 10 anos em que vemos que realmente estamos a melhorar, achamos que é este o caminho e é neste caminho que pretendemos continuar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu represento o agrupamento de escolas do Coronado e Castro, na Trofa. Nós, portanto, em junho de 2016, como nos restantes agrupamentos, elaborámos um plano que continha 5 medidas. Dessas 5 medidas, 4 têm um grau de implementação considerável, tendo em conta os recursos que nós temos disponíveis, e eu já vou falar sobre isso a seguir, e um outro que era abrangente a todo o ensino básico e que tinha que ver com uma comunidade de famílias que estão na origem do insucesso mais significativo que nós temos, e que são famílias, como toda a gente sabe, que são mais desestruturadas, e nomeadamente uma comunidade de etnia cigana que temos no nosso agrupamento e que tem uma influência, tem um peso considerável no insucesso que nós temos tido. E era nessa medida que nós queríamos, digamos assim, intervir com mais incidência, mas atendendo ao facto de não termos os recursos que pretendíamos, e aqui eu vou só abrir um parênteses para dizer que, infelizmente, eu tenho que repetir este discurso de que parte do insucesso que nós temos não está diretamente ligado com a escola, embora também esteja, portanto, eu não excluo a escola na parte do insucesso, mas a verdade é que depende, o combate a esse insucesso depende de fatores externos à escola. E como tal, a escola precisa de meios que lhe permitam combater esse insucesso. A escola não pode, por si só, agarrar-se só aos meios que está dentro, martelar sempre a mesma coisa relativamente ao insucesso, ou seja, querer obter resultados de coisas que não lhes podem dar, pelas condições em que as crianças estão, e insistir continuamente nisto, sem ter uma articulação com outras entidades que lhes permita fazer com que aqueles alunos que têm um peso mais significativo no insucesso do agrupamento possam colaborar para obtermos melhores resultados. E estava eu a dizer que essa era a medida onde nós não temos um grau de implementação, digamos, satisfatório. E porquê? Porque nós queríamos muito, precisávamos muito de uma educadora social e, portanto, isso faz-nos imensa falta. Falando das outras medidas, e eu se calhar já me estou a alongar um bocadinho, queria dizer o seguinte: em relação, temos uma medida para o primeiro ciclo de intervenção precoce para o sucesso,
e nesta medida nós pretendíamos, de facto, pareceu-nos que era aí que nós devíamos começar e, de facto, dentro da organização escolar tem-se implementado uma articulação muito forte entre o pré-escolar e o primeiro ciclo, para ver se conseguimos detectar o mais precocemente possível as dificuldades que temos e poder atuar. É evidente que nós, para podermos atuar neste nível, precisamos de, e eu peço desculpa por voltar a repetir a mesma coisa, recursos. E como tal, precisamos de ter apoios, porque, digamos, nós já estamos fartos de nos transformar e, portanto, precisamos que alguém nos dê ajuda, colabore connosco, para nós podermos também obter melhores resultados, tendo em conta o diagnóstico que temos feito. E, de facto, esta medida está a ser implementada com os recursos que temos. É evidente que aqui utilizamos, nos anos em que temos professores com o artigo 79, eles colaboram muito e têm, de facto, dado uma ajuda fundamental. Mas não temos, eu estou a falar do primeiro ciclo pré-escolar, no artigo 79, como vocês sabem, não tem componente letiva, durante uns anos, podem definir um ano, não é, em que não tem componente letiva, e esses recursos são fundamentais para o desenvolvimento deste processo, mas nem sempre temos. Relativamente ao segundo e terceiro ciclo, nós apostamos no quinto e no sétimo anos e apresentámos uma medida para cada uma destas três disciplinas, portanto, português, inglês e matemática. E apostamos também no quinto e sétimo ano. O que é que nós temos vindo a conseguir? Temos obtido alguns resultados. Não podemos dizer que temos resultados excepcionais, não temos. Há situações onde nós verificamos que continuamos a não ter resultados, principalmente a matemática e inglês, que é onde nós temos mais dificuldades. Apesar de o esforço que tem vindo a ser feito. Nós acabamos, depois de implementarmos várias medidas, digamos, várias estratégias, nomeadamente grupos de homogeneidade relativa, do modelo da Turma Mais, do projeto Fénix, nós acabámos por verificar que o que acabava por resultar mais era, portanto, as assessorias, a conservação, quando é possível o desdobramento, porque numa escola é possível o desdobramento porque temos salas, noutra escola não é possível porque já não temos, e, portanto, temos ajustado. Do ano passado para este ano ajustamos bastante, fizemos muitas modificações, verificámos que muitas coisas que nós implementámos não estavam a resultar e por isso fizemos essas alterações. Portanto, dizer o quê? Qual é a tipologia de intervenção que nós acabamos por procurar e que nós achamos que tem mais resultado? É precisamente essa, assessoria em sala de aula e, sempre que possível, o desdobramento. É evidente que nós também, em nível organizacional, implementamos outras medidas, inclusivamente reformulamos até a composição do Conselho Pedagógico. Para quê? Porque apostamos nas tutorias, na coordenação de apoios suplementares e pusemos uma pessoa a coordenar esses apoios e essas tutorias e damos-lhe assento no Conselho Pedagógico. Como também achamos que as equipas multidisciplinares devem ter uma atuação muito mais eficaz dentro do agrupamento, também consideramos que era importante que um representante dos serviços e ciclos de orientação vocacional que enquadra ou deveria enquadrar também a tal educadora social que deveria fazer parte. Portanto, também a pusemos no Conselho Pedagógico porque nos pareceu importante. Também relativamente à indisciplina, apesar dela não ser significativa, nós achamos que também devíamos implementar um projeto. Isto tudo também medidas fora digamos, daquilo que estão previstas no Plano Nacional de Promoção de Sucesso. Também resolvemos atender a esse problema da indisciplina e criar, digamos, uma metodologia própria que o agrupamento achou que era mais conveniente e que está a ser implementado. E, portanto, isto só para dizer o quê? Que não são só aquelas medidas, é todo o ambiente, tudo tem que ser enquadrado, não é? E, portanto, eu, para terminar, deixava aqui a questão, 3 coisinhas, e é formação, que era necessário, crédito horário, é fundamental. Nós estamos a trabalhar, como todas as escolas aqui já referiram, todos os agrupamentos, estamos a trabalhar com o crédito horário do agrupamento, não temos mais do que isso, não é?
E depois também há realmente alguns recursos materiais e equipamentos que eram fundamentais para isso. E termino. Obrigado. Boa tarde, eu sou Raquel, venho do agrupamento de escolas da Trofa. Acho que chegámos ao fim da linha, que é a escola da cidade da Trofa. Para fazer também um contexto, nós somos um agrupamento, acho que também podemos considerar um mega, porque temos 14 turmas do pré-escolar, 31 turmas do primeiro ciclo, 77 turmas do segundo ciclo até o secundário, 2 CEFs, 2 EFAs, um PFOL, isto nunca mais acaba. À medida que no ano letivo anterior nós consideramos como tendo sido aquela que teve maior eficácia, foi o desdobramento no primeiro ano de escolaridade. Aqui as turmas beneficiam de 6 horas semanais em que o professor titular é assessorado por um outro professor que preferencialmente sai da sala de aula e está com metade da turma. Eu gostei muito da expressão, acho que foi a secundária da Maia que associou o alicerce como sendo o primeiro ciclo. Nós achamos que também é aqui que temos que combater logo à nascença as primeiras dificuldades, porque se no primeiro ano já verificamos que elas existem, no segundo ano elas multiplicam-se e cada vez se tornam mais difíceis de transpor esses obstáculos. Daí que as evidências em que nos baseamos para assumir como foi realmente a medida mais eficaz foi o aumento da taxa de sucesso global e a melhoria da qualidade global. Fizemos um trabalho em que verificámos as percentagens de bom e de muito bom e verifica-se efetivamente que houve uma melhoria significativa. O aumento da participação individual de cada aluno também ajuda nessa medida e verifica-se, acima de tudo, uma melhor fluência da leitura nestes alunos. Como é que chegamos a estas evidências? Os relatórios que existem dos professores intervenientes em todo este processo, que vão fazendo muitas das vezes diariamente aquelas conversas até informais no final da aula, antes da aula, que é um trabalho muito colaborativo que tem que existir entre o professor titular e o professor que está a assessorar. As pautas de avaliação, os resultados dos alunos também são os indicadores em que nos baseamos. No nosso agrupamento temos também uma plataforma, que eu sei que há várias escolas que estão aqui presentes que também a utilizam, em que são lançados todos os instrumentos de avaliação e o órgão de gestão, praticamente em tempo real, consegue aceder aos testes de avaliação, a atividades e exercícios de leitura, tudo o que é introduzido pelos professores. Depois nós conseguimos verificar isso e comparar como é que estão a ser desenvolvidas estas medidas nas várias escolas, que são 7, acho que não disse, do primeiro ciclo. Através também do Power BI, que nós utilizamos como ferramenta estatística que nos fornece logo todos estes dados indicadores com estes instrumentos que são introduzidos, estes dados na plataforma. Claro que isto requer muito trabalho dos professores, mas feito, não digo diariamente, mas sistematicamente ao introduzir esses dados, é uma mais-valia depois em termos de reunião, porque temos informação para poder trabalhar e depois assumir estas indicações. Não sei se me falta alguma coisa nas evidências, acho que não. A modalidade ou intervenção, como aqui também já foi dito, a colaboração dos professores é essencial e efetivamente parece-nos que é uma medida que está a ter sucesso, que esperamos que seja vista ainda mais à frente, agora com os alunos que estão no segundo ano, que o ano passado beneficiaram desta medida. Os professores já nos falam que gostariam que a medida fosse acompanhando pelo menos o primeiro ciclo, mas falta-nos, e como disse há pouco o professor Renato, recursos e outros colegas que também já aqui tiveram, porque nós tivemos direito a um professor para esta e outra medida que também engloba o primeiro ciclo, mas é insuficiente, 25 horas, claro que é insuficiente para conseguirmos levar isto à frente, temos que recorrer ao crédito horário. As limitações mais basicamente são essas e também, claro, as condições
que na Maia nós já sabemos que há videoprojetores e quadros interativos, ainda nos chegou à Trofo. É a última estação, pode ser que venha a seguir. Obrigada a todos. Eu penso que não há, acho que não restam mais escolas a apresentar. Não, mas não. Antes de fazermos um intervalo, eu ia pedir ao Dr. António Lopes, que chegou entretanto, em representação da Variação de Educação da Câmara de Matosinhos, para nos dar algumas palavras e convidá-lo a ficar para a segunda parte, que já não vai ser assim tão interessante, porque não vai haver esta partilha riquíssima que houve aqui. E se calhar destacar já que realmente foram das vezes que nós tivemos em seminário que houve práticas muito diversificadas, riquíssimas, e para além de passarem os testemunhos daquilo que as escolas fazem e bem, os testemunhos pessoais, que também acho que são fundamentais neste tipo de práticas. Por isso, dou os parabéns a todos. Então, chamava-o para dizer algumas palavras. Boa tarde a todas e a todos. Sinceramente, não estava preparado para dirigir-vos algumas palavras. De qualquer modo, umas palavras muito simples, que são as seguintes. Obviamente só posso falar pelo Conselho de Matosinhos, que são as escolas com quem trabalhamos de forma muito próxima e colaborativa. Claro que estive aqui a assistir às apresentações dos outros colegas, dos outros conselhos, e revejo também as mesmas dificuldades que existem nas escolas do nosso concelho. De qualquer modo, em termos de município, e uma vez que temos o nosso contrato interadministrativo de delegação de competências, o trabalho pretende, acima de tudo, incidir sobre problemas reais de cada um dos agrupamentos e das escolas secundárias que compõem aqui o painel de escolas do concelho. Nesse sentido, nós estaremos na retaguarda dos planos nacionais de promoção do sucesso escolar através da medida de implementação dos chamados planos inovadores e integrados de combate ao insucesso. Obviamente que, nesta altura do ano, já estávamos à espera que a candidatura tivesse sido aprovada. Tínhamos indicação da data de 22 de setembro, estamos a 7 de dezembro e essa candidatura ainda não foi aprovada. Para a preparação dessa candidatura foram feitas reuniões com todas as escolas e agrupamentos do concelho, de forma a diagnosticar as necessidades de recursos humanos, materiais, etc., que dessem suporte à implementação destes projetos. Todas as necessidades foram registadas, obviamente foram cruzadas e estamos à espera, efetivamente, da aprovação desta candidatura para, dentro das possibilidades e dos resultados da mesma, podermos dar aquele suporte de que as escolas tanto precisam, em termos de recursos humanos e, acima de tudo, também materiais. As linhas orientadoras dessa candidatura cruzam-se com a inovação, a parte experimental, a parte de recursos humanos em termos de apoio a ações viradas para as famílias, a parentalidade e também a criação de plataformas e de recursos que possam cruzar dados necessários a diagnósticos das necessidades do concelho e a futuras respostas que possam ser levadas a cabo. São esses, em termos muito gerais, as grandes linhas da nossa candidatura e, portanto, continuamos a aguardar que ela seja aprovada para que possamos avançar para a segunda etapa, que é depois tornar a reunir com cada uma das escolas e dos agrupamentos e, efetivamente, vencer as etapas seguintes, que são aquilo que nós todos pretendemos, que é atingir bons resultados em termos de sucesso e insucesso. Muito particularmente, neste momento, e já sem candidatura, e obviamente sem querer fazer com falsa modéstia apresentar alguns dos recursos que existem, nós já temos muitos recursos no terreno. Nós, em termos de psicólogos, terapeutas da fala, etc., temos nas escolas já um conjunto grande de recursos humanos que implementam projetos que já têm alguma repercussão, mesmo em termos nacionais, como é o caso do projeto Além de Vamos e de Matiga, que tem o
o objetivo central de diagnosticar de forma muito precoce as dificuldades que depois têm repercussão no resto da escolaridade. E esses recursos estão no terreno. Obviamente os resultados ainda não são aqueles que todos pretendíamos, mas obviamente também devemos pensar que se eles não existissem, eventualmente os resultados seriam ainda piores. O caminho é esse. Em termos de atividades de enriquecimento curricular, temos também este ano um conjunto de apostas novas, como sejam a Oficina das Ciências, dando um relevo muito especial ao caráter experimental e dando reforço à parte curricular das ciências. E, para além disso, apostas como sejam o xadrez e outras inovações em termos de desporto, mais vocacionadas para o contexto em que nos encontramos, como é o caso do surf e do bodyboard, e também de contextos mais locais, que é o caso da patinagem, no caso da freguesia de Lavra. Todas essas apostas, em complemento com a oferta curricular que existe e que é generalizada, pretendem ser um suporte para um melhor caminho que todos possamos trabalhar em conjunto. Agradeço a oportunidade e vou continuar a segunda parte, está bem? Obrigado.